Olá, tudo bem? Hoje o assunto é geada. Nesse vídeo, vamos entender melhor sobre a importância da geada para a agricultura, como ela age no ecossistema, quais os impactos que ela pode causar, como se prevenir de prejuízos e, principalmente, qual a importância dela para o cultivo da erva mate. A maioria dos produtores vê a geada como uma vilã na agricultura, porque com certeza já tiveram péssimas experiências com os prejuízos causados por ela. Quem nunca ouviu falar da Grande Geada Negra de 1975? Aquela que devastou as plantações de café no norte do Paraná, que na época era a nossa principal atividade agrícola e chegou a representar 60% do valor de produção rural do estado. Aquela madrugada triste, fria, se tornou um marco divisor na agricultura paranaense, porque no ano seguinte representou uma queda de 20% na arrecadação do governo do Paraná. Mas será que esse fenômeno natural, tão temido por alguns setores, é tão ruim assim? Será que ela é a culpada por tantos prejuízos? Ou será que nós produtores não temos culpa por muitas vezes arriscar demais? Será que ela não traz alguns benefícios? Para tentar ajudar os produtores a se prevenir e amenizar os impactos deste fenômeno, vamos entender melhor como, onde, quando e por que a geada ocorre. Como que a geada ocorre? Muitas pessoas costumam dizer que caiu uma geada, mas isso não é verdade. A geada é o congelamento do orvalho presente na superfície do solo, e ela pode ser de diferentes intensidades, dependendo da temperatura e umidade presente na superfície. Normalmente o sul do Brasil é mais atingido, mas as regiões sudeste e centro-oeste também podem ter geadas. A época de maior incidência está entre os meses de maio até agosto, mas elas podem ocorrer em abril e setembro. Não necessariamente precisamos ter temperaturas negativas ou iguais a zero para que uma geada ocorra. Isso acontece porque o ar tem uma temperatura maior que a superfície do solo, então em temperaturas entre 4 e 5 graus, as plantas já podem apresentar sinais da geada. Bom, por que a geada ocorre? Ela está associada à passagem de grandes massas polares pela região. Quando existe a combinação de queda intensa de temperatura, ausência de nuvens e baixa umidade do ar, a chance de ocorrer uma geada é grande. As principais geadas são a branca e a negra. A branca ocorre quando existe presença de gelo nas plantas e pode não causar grandes danos para a erva mate, pois por ser uma cultura perene, é mais resistente quando comparada a culturas anuais. Mas isso vai depender da intensidade da geada. A negra ocorre quando o ar está muito seco e a planta acaba morrendo antes de ocorrer a formação de gelo. Também é conhecida como geada de vento, pois acaba desidratando os tecidos vegetais da planta e por isso causa danos muito maiores que o da geada branca. Como que a geada age nas plantas? Podemos dizer que a geada congela o tecido vegetal das plantas, provocando assim morte de folhas, ramos, frutos e também do caule. Esse fato acontece devido à baixa temperatura do ar, mas como foi comentado anteriormente, nem sempre é necessário que ocorra a formação de gelo para que a planta tenha prejuízos. Um exemplo é a geada negra, que o Edinho comentou no início do vídeo. Normalmente, culturas anuais sofrem mais danos com as geadas, por apresentar uma rusticidade menor comparada à cultura perene. Mas mesmo assim, a erva mate sendo uma cultura perene pode sofrer danos. Agora que sabemos um pouco mais da geada, vamos falar da importância dela para a cultura da erva mate. Quem já ouviu falar que a laranja só fica doce depois da primeira geada? Pois é, o frio, a geada e até a neve tem que ser considerado em qualquer cultura perene da região sul do Brasil, que é inclusive a região de ocorrência da nossa erva mate. Existem várias formas de encarar a geada, o que não pode é ignorar que ela faz parte do nosso clima e que uma hora ou outra ela vem. Como aconteceu inclusive esse ano, precocemente, em abril, pelo menos aqui na nossa região. Por isso a importância de gestão do cultivo, observando fatores diretos e indiretos. Nesse caso, quem estava monitorando não só o seu plantio, como também fatores externos, como previsão do tempo, pôde usar a geada como sua aliada, né? Por exemplo, o produtor que não trabalha com cobertura vegetal e realiza a limpeza dos talhões com roçadas. Ele poderia ter programado essa roçada alguns dias antes da geada, para que quando ela viesse ajudasse no controle do mato, ou ainda, o produtor que pretendia iniciar a colheita poderia ter aguardado essa geada para daí sim realizar essa colheita e não sofrer com perdas com o estresse da planta pós-poda, estando ela em dormência. Já quem trabalha com cobertura vegetal precisa saber que essa cobertura tem que suportar geadas para que faça seu papel, ou até escolher cultivar de verão para gerar palhada e assim preservar a umidade do solo e repor nutrientes.
E no viveiro, como agir para diminuir os impactos da geada? Nesse caso, existem algumas ações que podem ser realizadas, como manter o nebulizador ligado durante a madrugada, fechar as laterais dos viveiros e até manter um fogo dentro, por exemplo, em um tambor, para que mantenha a temperatura dentro do viveiro um pouco menos fria. A geada é um fenômeno que digamos que ajuda a erva mate. As plantas precisam dela para entrar na dormência e assim definir as melhores épocas para realizar podas, delimitação do período de safras, escolha da época para iniciar o plantio, ajuda no controle de pragas e também gera economias com roçadas. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos entender como podemos diminuir esses impactos e assim ter menos prejuízos e até mesmo aumentar os ganhos. Um bom exemplo é a poda. Se realizarmos uma poda de produção fora de época, digamos que ali pelo mês de março e na região ainda estiver calor, provavelmente essa planta venha a emitir brotações, que não vão ter tempo para ficarem maduras. Se uma geada vier a correr, provavelmente essas brotações irão secar e vamos perder um tempo significativo, pois todos esses ramos vão ter que brotar do zero novamente. Isso se a geada não prejudicar o caule da planta, vindo a secar uma boa parte de área que poderia ser produtiva. Mas isso não quer dizer que não podemos colher erva mate fora do período de dormência. Para isso existem vários tipos de poda, como a poda de limpeza dos bacheiros e a poda seletiva. Temos que levar em consideração que em um erval bem manejado e nutrido, se não colhermos os ramos maduros presentes no centro das plantas, eles vão cair devido ao frio e à falta de ventilação. Então vamos perder matéria-prima, ou seja, jogar dinheiro fora. Outro ponto é o plantio de mudas. Qual a melhor época para iniciar esse plantio? Este é um grande debate entre os produtores. O melhor período seria após o inverno, ali pelo mês de agosto e setembro, pois assim a chance de ocorrerem geadas seria menor, diminuindo assim a mortalidade das mudas. Mas podemos adiantar essa época para também aproveitar o período de chuvas, que normalmente é concentrado nos meses de junho e julho. Podemos levar a campo mudas bem rustificadas e iniciar o plantio em áreas mais sombreadas, que possuem uma temperatura maior comparada às de pleno sol. Outra alternativa é proteger as mudas com lâminas ou com a vegetação presente no terreno, para que ela não sinta tantos efeitos do frio intenso. Eu queria deixar aqui uma curiosidade. Você já experimentou ir no Google e digitar a frase geada erva mate? Experimente fazer isso. São mais de 80 mil resultados na pesquisa. E o que isso significa, né? Significa que existe muito material que pode ser explorado, inclusive como mídia espontânea, por atores que têm interesse na nossa cultura, como indústrias, marcas de erva mate, por exemplo. Você já imaginou uma ação de marketing utilizando essa evidência, essa relação entre geada e erva mate? Enfim, é bom que a gente saiba que sobrevive mais quem se adapta antes e não quem aguenta mais. Então, se temos sempre grande chance de ter geadas nos nossos invernos, vamos nos adaptar, considerar seus benefícios e usar ela como nossa aliada nas tomadas de decisões. E aí, gostou do vídeo? Gostou do que a gente falou? Fez sentido para você? Então curta, compartilhe e siga a gente nas nossas redes sociais para continuar recebendo os conteúdos que a gente vai gerar daqui para frente.